Olá, boa noite. Está no ar o Cenário Econômico, agora em novo horário, 10h30 da noite. Lembrando sempre na nova programação da TV Brasil, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país, pela TV Brasil, em novo horário. Então, eu repito, você é nosso convidado para nos acompanhar agora todos os dias, às 10h30 da noite. Vamos aos destaques de hoje da economia. O dia hoje foi um pouco mais tranquilo nos mercados, inclusive aqui no Brasil, com reação. Os mercados reagiram aos estímulos adotados pelos governos, principalmente nos Estados Unidos, na Espanha, que também fez uma injeção de recursos na economia, medidas para tentar conter a recessão que ameaça as economias com o avanço do coronavírus. Tivemos hoje o registro de morte aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, a primeira vítima aqui no Brasil do coronavírus. A gente vai falar também de investimentos. O que é que você faz agora com o seu dinheiro em momento de tanta incerteza, principalmente as pessoas que recentemente passaram a investir em bolsa? O que fazer agora? É hora de aproveitar? Existem oportunidades ou é hora de manter a cautela? Tudo isso no Cenário Econômico que começa agora. A gente começa seguindo para Brasília, porque o Congresso Nacional, assim como todos nós, teve de adotar medidas para se proteger contra a pandemia do coronavírus. Por lá, as sessões legislativas sofreram uma freada e quem vai contar para a gente os detalhes de como é que tudo isso vai ser feito e, claro, tudo isso também adiam as reformas, a aprovação das reformas que são defendidas pelo governo, principalmente a equipe econômica aposta nas reformas para um crescimento de longo prazo e, inclusive, para conter a crise. E quem vai explicar para a gente como é que fica essa situação agora é o Daniel Ito. Daniel, boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A pandemia de coronavírus já afeta o funcionamento dos três poderes da República. Governo, Congresso e Justiça têm encontrado dificuldades para atuar em meio à necessidade de conter a transmissão da doença. Hoje, por exemplo, os plenários do Legislativo permaneceram vazios, mesmo com uma sessão do Congresso Nacional agendada para esta manhã. Os parlamentares iriam debater os vetos do presidente Jair Bolsonaro, que precisam ser votados logo por estarem trancando a pauta do Legislativo. Os trâmites das reformas tributária e administrativa também devem atrasar por conta do coronavírus. Com pelo menos um parlamentar infectado, que é o senador Nelsinho Trade, os presidentes das duas casas suspenderam boa parte das atividades legislativas. Já no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também tomou várias medidas. Dentre elas está a restrição do acesso aos julgamentos apenas às partes envolvidas e aos advogados. Já o Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os julgamentos presenciais até o dia 27 de março. Vanessa, nós voltamos com você. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. Bom, uma das decisões que repercutiu hoje no mercado financeiro, inclusive, são essas medidas adotadas pelos governos para injetar recursos na economia, para aumentar a liquidez, para preparar, inclusive, as pessoas também para enfrentar a pandemia do coronavírus. O ministro da Economia anunciou medidas que repercutiram hoje no mercado financeiro. Você vai acompanhar daqui a pouco, a gente vai falar do fechamento das bolsas e vai falar do fechamento da bolsa aqui no Brasil. Medidas que injetam recursos na economia, mas como o ministro Paulo Guedes vem salientando, na opinião dele, no entendimento do governo, essas medidas ajudam, claro, impulsionam no curto prazo, são necessárias. Aliás, é uma demanda que tem sido feita por vários setores da sociedade, mas, na opinião do ministro, é preciso aprovar as reformas, porque as reformas é que vão aumentar a resistência da economia. De todo modo, que medidas foram essas que repercutiram hoje também no mercado financeiro? Vamos acompanhar? A gente preparou uma arte para vocês. São recursos que vão injetar em 3 meses 147 bilhões de reais. Na verdade, esses recursos vão ser injetados na economia por meio do pacote, isso em 3 meses e isso contando as medidas que já haviam sido anunciadas anteriormente, não somente as de ontem. Então, 23 bilhões de reais vão ser destinados para pagar a primeira parcela do 13º para quem recebe pelo INSS, isso já a partir de abril, para os beneficiários do INSS, e a antecipação da segunda parcela para maio,
segunda parcela do 13º, também 23 milhões de reais, então só aí já seriam 46 bilhões de reais. Isso no que se refere à atenção à população mais vulnerável, porque esse pacote de medidas foi dividido de duas formas. Atenção a essa população mais vulnerável, pessoas que são mais propícias a contrair o coronavírus e, se contrair o coronavírus, sofrerem as consequências maiores dessa infecção, e depois uma série de medidas para as empresas. Então, voltando para a nossa tela, 21 bilhões e 500 milhões de reais que vão ser injetados na economia, que virão de recursos do PIS/PASEP que não foram sacados e que vão ser direcionados para novos saques do Fundo de Garantia. Essa nova rodada de saques do fundo ainda precisa ser definida, as regras ainda vão ser definidas, e aí é mais uma daquelas rodadas de possibilidade de saque dos recursos do fundo que ajudam a ativar a economia e ajudam as pessoas a se protegerem também. Temos mais medidas para essa população, a antecipação de todo o abono salarial para junho, e aí são 12 bilhões 800 milhões de reais, inclusão de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família. São famílias que estão de fora do programa, que aguardam na fila, e a expectativa é de 3 bilhões e 100 milhões de reais de recursos para essa fatia da população também vulnerável em caso de infecção pelo coronavírus. Vamos então para a tela das empresas, que o governo anunciou. Para as empresas é um adiamento no pagamento do FGTS em 3 meses. Nesse caso, as empresas vão ter disponíveis 30 bilhões de reais para enfrentar a crise, o período de crise causado pelo coronavírus. Adiamento no pagamento de tributos federais também em 3 meses, e aí são 22 bilhões e 200 milhões de reais. 5 bilhões de liberação de créditos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para socorrer micro e pequenas empresas. Um socorro muito importante, porque a gente sabe que essas micro e pequenas também tendem a ser muito impactadas com essa crise ocasionada pelo coronavírus, porque as pessoas tendem a ficar dentro de casa, ficar reclusas, a atividade econômica parando, e é muito importante que essas empresas micro e pequenas, que em geral são feitas aí de trabalhadores que estão tentando empreender, que elas tenham irrigação, tenham crédito, tenham liquidez, tenham acesso a recursos. Temos mais telas, 2 bilhões e 200 milhões de reais a partir de um corte de 50% nas contribuições para o Sistema S, isso também por 3 meses, e uma medida destinada especificamente ao SUS, para ajudar o Sistema Único de Saúde, não se refere às empresas. O saldo do fundo do DPVAT vai para a saúde, 4 bilhões e 500 milhões de reais, a partir dessa destinação específica para o SUS. Então, esse é o detalhamento desse pacote de medidas anunciado pelo governo, um pacote importante. Todos os países do mundo estão adotando medidas semelhantes de incentivo para tentar conter a crise. A gente vai detalhá-las daqui a pouquinho. Antes disso, nós vamos lá para o Rio de Janeiro conversar com a Flávia Grossi, porque há um temor nos outros países e muitas pessoas ficam com esse temor. Há uma tentativa de corrida aos supermercados para fazer estoque de alimentos, e essa não é a ideia. Se você fizer isso, você vai atrapalhar toda essa logística que a sociedade está se mobilizando para fazer para enfrentar a pandemia do coronavírus. E a boa notícia é que a Associação Brasileira de Supermercados garantiu que não vai haver desabastecimento. É isso, Flávia? Boa noite, bem-vinda. Conta os detalhes para a gente. Exatamente, Vanessa. Boa noite para você e para todos. A Associação Brasileira de Supermercados garantiu que não há risco de faltar alimentos no país. Segundo a entidade, não está acontecendo um desabastecimento. O que acontece é uma reposição das prateleiras devido à grande procura dos clientes no último final de semana. Essa procura se concentrou mais na capital paulista e em bairros das classes A e B. Entre os produtos mais procurados pelos clientes estão macarrão, molho de tomate, leite condensado, leite achocolatado, sucos, água e produtos de higiene e de limpeza, principalmente álcool, gel e papel higiênico. A Abras disse que as pessoas não precisam se preocupar porque os supermercados estão preparados para aumentar o abastecimento caso seja necessário, como já acontece em épocas sazonais. Vanessa. Obrigada, Flávia, pelas suas informações. A gente teve hoje aqui em São Paulo a confirmação da primeira morte pelo coronavírus aqui em São Paulo, pelo novo coronavírus.
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou essa morte, um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular aqui em São Paulo. Ele tinha já doenças crônicas pré-existentes, um histórico de diabetes e hipertensão, além de uma doença chamada hiperplasia prostática, um aumento da prótese, muito comum em homens dessa idade. Este homem não viajou para fora do país, então ele é um desses casos que a gente fala já de contaminação comunitária, a gente não consegue saber por onde e por meio de quem ele se contaminou. Outras mortes neste hospital estão sendo investigadas também para saber se há ligação com o novo coronavírus. 4 mortes estão sendo investigadas neste hospital. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o total infectado agora é de 290 infectados. Melhor dizendo, de acordo com todas as secretarias de saúde do país, o total agora é de 290 infectados aqui no Brasil. A gente vai agora então para um balanço do coronavírus no mundo. Nós temos os números para mostrar para vocês. São 194.217 casos, com 7.864 mortes. 80.840 foram recuperados, conseguiram passar pelo coronavírus e há registro da doença em pelo menos 110 países, o que torna então o estado de pandemia. Vamos então agora para as informações do mercado financeiro, saber como é que fechou a Bolsa hoje aqui no Brasil, que reagiu, teve uma alta de 4,85%, na máxima do dia atingiu 77.254,59 pontos, na mínima 70.782,50 e fechou então em 74.617 pontos. Antes da gente falar aqui do que é que influenciou, das medidas que foram adotadas hoje, que influenciaram tanto o Ibovespa quanto os índices lá fora, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem uma análise específica sobre o que aconteceu hoje aqui no Brasil com o Ibovespa e com o dólar. Vou chamar o dólar antes, para que você já tenha uma análise com o dólar. Teve queda, um recuo de 0,88% a R$ 5,00 e na máxima do dia chegou a R$ 5,07. Então, como eu disse, a gente tem uma análise agora do Jason Vieira explicando pra gente o que é que aconteceu e o que deve acontecer daqui para frente. Acompanhe. Nós temos hoje no mercado financeiro uma pretensa melhora dos indicadores. Em partes, uma correção aos ativos ontem que passaram por mais um circuit breaker nos mercados por conta das tensões com o corte de juros antecipado do Federal Reserve a 2 dias da decisão de juros, que será amanhã, mas também uma correção agora exatamente daquele movimento exagerado. Quedas exageradas nos dias anteriores, um movimento exagerado de alta no dia seguinte. Há ainda pontos positivos que nós tivemos o pacote por parte do governo brasileiro, que ainda que insuficiente já é uma boa sinalização, pois não tem impactos fiscais negativos. Esperamos a ação do Banco Central e também já as ações do governo americano que foram divulgadas hoje têm um alento ao mercado. No curto prazo é uma melhora, mas dada a volatilidade que estamos passando ainda, nada disso é uma garantia. Precisamos aguardar exatamente a redução da volatilidade. Mercados muito fortes em alta, com mercados muito fortes em queda, continuam não sendo uma boa indicação. Tá, então a participação do Jason Vieira aqui no cenário econômico, economista-chefe da Infinity Asset. Vamos então para as bolsas internacionais, acompanhar o fechamento de hoje. Xangai e Shenzhen na China tiveram leves quedas, 0,34% e 0,49%. Tóquio aí já sentiu uma reação, uma pequena alta de 0,06%. Temos a próxima tela de índices internacionais, Dow Jones e Nasdaq. Os dois em alta, Dow Jones 5,20% e Nasdaq 6,23%. O que a gente tem aí nas bolsas americanas, especialmente, é uma reação a medidas que já foram adotadas nos Estados Unidos. Mais medidas serão adotadas. O presidente americano Donald Trump já disse isso, que vai adotar um pacote audacioso de medidas para tentar interromper a recessão que ameaça a economia por conta do novo coronavírus. O que é que foi adotado por lá? Há uma expectativa de um pacote em que cheques vão ser dados aos americanos, dinheiro mesmo, cheque, quantias, para que os norte-americanos possam superar essa pandemia do coronavírus, e também o adiamento de pagamentos de impostos. Assim como a gente viu aqui no Brasil em relação às empresas, o governo americano vai fazer isso com o cidadão americano. Federal Reserve tomou uma decisão, o Banco Central americano vai comprar dívida corporativa de curto prazo
caso das empresas. Essa medida foi adotada na crise de 2008. O objetivo é apoiar o mercado de crédito, então é dar liquidez para essas empresas. Com isso, elas vão ter crédito e aí a intenção é que elas mantenham os empregos e possam também, ao mesmo tempo, investir. Vamos para as próximas bolsas, nós temos os índices europeus que também reagiram. Londres, alta de 2,79%, Frankfurt, alta de 2,25% e Madrid, uma alta expressiva de 6,46%. O que aconteceu na Europa para que as bolsas reagissem assim? A Espanha também colocou um pacote na economia, um pacote de estímulo, 200 bilhões de euros para estimular a economia, e esse pacote deu esse resultado que a gente viu na Bolsa, esse otimismo com uma alta de mais de 6%. A França também diz que vai injetar 45 bilhões de euros na economia, e assim como a Itália está discutindo estatizar empresas privadas para impedir que elas quebrem em meio a essa pandemia do coronavírus que impacta a economia, como a gente está vendo dessa forma. E em meio a esse cenário, as Filipinas hoje fecharam a bolsa para que a bolsa ficasse imune a esse contágio do coronavírus literalmente na economia. Esse fechamento é por tempo indeterminado. As Filipinas que fecharam antes dessas reações europeias e americanas às medidas adotadas pelo governo. A esse respeito também os Estados Unidos disseram que até podem não fechar, mas interromper ou diminuir o horário de funcionamento dos pregões quando for preciso, para que as bolsas fiquem então imunes às crises econômicas. Então o que a gente viu hoje foi essa reação aos estímulos dados pelos governos e por isso as bolsas tiveram essa reação positiva, mas como o Jason disse, esse momento ainda é de muita instabilidade, de muita volatilidade. A gente segue agora para as telas das ações aqui no Brasil. Banco do Brasil. As ações peso pesado da B3, Banco do Brasil, alta de 4,84%, Vale também reagiu bem, 6,33%, Embraer 4,70% e Petrobras apenas em queda, 0,69%, ainda muito envolvida nessa questão da briga do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita. Temos mais telas, as aéreas Gol, Azul, enfrentando esse problema que vai se abater sobre as companhias aéreas, mas que o governo também espera elaborar um pacote de medidas para auxiliá-las. Isso ainda está em discussão, esse pacote de medidas para as companhias aéreas pelo governo. Gol, queda de 3,23%, Azul, 2,37% de baixa e CVC, empresa de turismo, 4,33%. Temos ações também de frigoríficas. Marfrig, alta de 4,22%, influenciada pela mudança da diretoria. O diretor-presidente da empresa foi mudado, temos um novo diretor-presidente, um reflexo positivo. BRF teve alta de 7,55%, JBS 4,14%. Lembrando que a Minerva suspendeu abates em 4 frigoríficos por conta do novo coronavírus, claro, para evitar a transmissão entre os trabalhadores, mas também muito afetada pelas exportações para a China. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai saber o que fazer com o seu dinheiro agora, com mercados financeiros tão estáveis, tão voláteis, com a nossa vida tão estável. Daqui a pouquinho. Já de volta com o cenário econômico para tentar te ajudar, tentar responder o que fazer agora com o seu dinheiro nesse momento de crise. Para isso eu recebo, está aqui ao meu lado, Fabrício Guerato, que é financista e vai tentar nos ajudar a definir o que fazer agora. Fabrício, obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Imagina, obrigado pelo convite. Bom, muita gente, vamos começar pelo que parece mais difícil, né? Mais alarmante. Muita gente aproveitou para entrar em bolsa no final do ano passado, começo desse ano, muito marinheiro de primeira viagem. O que é que as pessoas assustadíssimas agora devem fazer? É esperar mesmo? Exatamente. Entrou o mercado em pânico, não tem mais referência de preço no mercado, né? As empresas não têm mais valor. Simplesmente sai hoje uma notícia, a bolsa sobe. Sai outra notícia, a bolsa desce. Perdeu referência de valor, é isso que aconteceu. Para quem entrou o ano passado, primeira coisa, renda variável, né? Ninguém imaginava que variava para baixo, mas renda variável tanto, né? Pode variar para baixo também. Então é isso que precisa ficar muito claro. Em primeiro lugar, o que não fazer? Sair vendendo tudo desesperadamente. Os grandes investidores não fazem isso. E eles são grandes investidores, são pessoas muito ricas. Então nós, que a gente chama de sardinha do mercado financeiro, né, os pequenos investidores, também não podemos fazer isso. Então, primeira coisa, não se desespere, saia vendendo tudo, que você vai tomar um grande prejuízo, né? Então, a gente só toma um prejuízo quando a gente vende. Enquanto a gente está lá, não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que fazer,
Não ache que tá muito barato, tem gente vendendo carro, tem gente colocando apartamento à venda, tem gente pegando empréstimo para investir na bolsa. Nossa, está muito barato agora. Pois é, essa é a segunda grande pergunta, né? É momento de entrar, de investir? Então, não quer dizer que está barato que não possa ficar mais barato. Então, barato é extremamente relativo. Então, essa é a primeira coisa. Para quem quer entrar agora, que realmente os preços caíram demais, entre fracionadamente. Então, compre um pouco hoje, se cair amanhã, compra um pouco, semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, vai comprando em lotes fracionados. Você não vai pegar a melhor cotação, mas também não pegará a pior cotação. Você fará um preço médio. É assim que as pessoas prudentes fazem. Como que é fazer essa compra fracionada? Então, por exemplo, eu decido comprar ativos de uma empresa, eu vou lá e compro um pouquinho por dia? Exatamente. Primeiro que você vai ter que fazer uma diversificação. Pois é. Ou colocar em um fundo de investimentos atrelado a ações. Então, vamos supor lá, eu quero montar minha carteira agora em ações. Eu tenho 100 mil reais, eu quero destinar 20 mil reais, por exemplo, para ações. Aí eu vou ter que ou consultar um especialista do mercado para não fazer besteira, ou investir através de um fundo de ações. Se eu decidir investir por conta própria, eu vou ter que montar minha carteira de ações. Então, por exemplo, eu vou fazer uma divisão por setores. Eu tenho um setor agora na minha carteira de petróleo e gás, eu tenho banco, eu tenho varejo, enfim, aí dependendo da escolha e do perfil de risco de cada um. E é interessante que você faça essa composição, uma cesta, para não colocar tudo num setor só. Exatamente. A Bolsa comprovou que não dá para a gente colocar todos os investimentos. E tinha muita gente com 100% de patrimônio na Bolsa. Tinha muita gente... Que está errado, né? Não se deve fazer, né? Erradíssimo, né? Na renda variável, como é que você pode colocar? A renda variável não vai só variar para cima. E o evento que a gente está vivendo agora, que chama na economia shutdown stop, né? Que é uma parada repentina dos mercados, como aconteceu em 2008, é um evento que é previsto, não que alguém estava prevendo exatamente que iria acontecer agora e seria um vírus, porque essa é uma crise nova, é uma crise de saúde que impactou a economia, mas não é uma crise econômica, é uma crise de saúde. Mas na economia, qualquer pessoa que estuda sabe que esse tipo de evento pode acontecer. É parte do jogo, né? É o cisne negro, né? Ninguém espera, mas a qualquer momento pode acontecer. Voltando a essa questão de quem quer aproveitar para investir agora, então, e tem que fazer essa carteira variada. A gente fica vendo aí Petrobras em baixa, que é uma empresa sólida. Sim. Petrobras em baixa, ameaçada por essa guerra do petróleo. Então, a pessoa já fica em dúvida, será que eu posso investir em Petrobras, por exemplo? Como é que ela se organiza? Aéreas em baixa. Que setor dá para investir agora? Então vamos separar um pouco. Companhia aérea, a gente costuma brincar no mercado que tem 2 tipos de companhia aérea, as que quebraram e as que vão quebrar. Então, companhia aérea não é por causa da crise, companhia aérea é sempre um setor complicado. Depende do preço do petróleo, depende tudo em dólar, a aeronave é em dólar, muitos custos são em dólar. É setor para gente grande. Exatamente, é um setor extremamente de altíssimo risco. Então, eu não tenho nem pretendo ter na minha carteira, por exemplo, empresa aérea, né? Companhia aérea. Petrobras, o que está acontecendo agora? Todas as empresas que são muito influenciadas por commodities ou dólar, né? Então a Petrobras, no caso, é os dois. É commodity, é petróleo. Gerdau é commodity e é dólar. Então são commodities, então são duas coisas que juntas têm altíssima volatilidade. O mundo deve crescer menos. Isso é fato, né? Já estamos crescendo menos. Então tem uma boa carteira que dá pra gente seguir, uma recomendação para quem quer entrar agora? Exatamente. Procure sempre um especialista. Fala, quando a gente está doente, a gente vai no médico, por mais que a gente pesquise no Google, mas a gente vai no médico. Para montar a nossa carteira, busque um especialista. Não brinque de cassino na Bolsa de Valores ou com qualquer investimento que seja, que o risco de você se machucar no médio e longo prazo é muito grande. Tem a responsabilidade para investir. E lembrando, né, quem não seguiu essa regra, quanto que a pessoa tem que ter de patrimônio no fundo ou no investimento conservador para depois investir em fundo variável, em fundo de risco? A primeira coisa que qualquer ser humano na face da Terra precisa fazer, sua reserva de emergência, seu cofre de emergência, que é aquele dinheiro para períodos como esse, que de repente quem trabalha como autônomo tem que ficar em casa e não vai ter receita. Então você precisa ter guardado entre 6 meses e 1 ano do seu custo de vida. Então, por exemplo, se eu preciso de R$1.000 para viver, para pagar meu aluguel e comer, então eu preciso ter entre 6 e 12 mil reais no investimento de renda fixa, sem risco, né, baixíssimo risco e sem volatilidade. Não pode ser porque no momento que eu precisar retirar, eu não posso tomar um prejuízo. A partir daí que eu vou começar a montar de verdade a minha carteira de investimento, misturando renda fixa e renda variável. Tinha muita gente até essa crise que chamava a renda fixa de perda fixa. E acho que agora ficou provado que não é perda fixa. Quem tem
parte do seu patrimônio, 70%, 50% em renda fixa, está muito mais tranquilo do que quem tem 80%, 90%, 100% em renda variável. Agora, Fabrício, essa reserva que você falou para a pessoa se manter, pouca gente tem, não é fácil fazer. Então, quem não tem essa reserva e fica tentado a comprar ação agora, não deve fazer isso. Você jamais pode investir em renda fixa ou em renda variável sem antes ter sua reserva de emergência. Porque a primeira coisa, o primeiro objetivo da vida financeira de qualquer pessoa é ter o seu cofre de emergência. Alguém poderia imaginar que teria prisão domiciliar, né? Que as pessoas ficariam em casa, não poderiam trabalhar. De preço, né? Quem é motorista de aplicativo faz como? Exatamente. A receita dele vem todo dia ali, ele tem um caixa eletrônico dentro do carro. Agora, não tem nem passageiro, ele não pode sair. Agora está bem clara essa situação, né? Fabrício, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui com a gente. Imagina, muito obrigado. Nesse momento tão difícil, né? Bom, então tá aí, gente. Racionalidade, prudência, os tempos são difíceis, invista bem o seu dinheiro e veja aí, aplique as dicas que a gente recebeu do Fabrício. Precisa ter esse fundo, precisa ter essa reserva para você enfrentar momentos difíceis. Boa noite, até amanhã. A gente se vê de novo aqui no Cenário Econômico.